Jesus. Nós sempre que aplaudimos, estamos aplaudindo ao Senhor e celebrando ao Senhor. Você pode fazer isso agora? Glória a Deus. Você pode assentar. Por favor, abra a sua Bíblia no Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, sob inspiração divina. Hoje é um dia especial, porque hoje nós retornamos, com a escola bíblica das crianças, aleluia. Depois de mais de um ano, então estamos retornando hoje, louvado seja o nome do Senhor, com todos os cuidados, e eu quero parabenizar a direção, os professores. Eu passei por lá e vi as crianças felizes participando da EBD. Amém? Lucas capítulo 6, dos versículos 46 a 49. Diz o texto bíblico: Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu mando? Qualquer que venha a mim, ouve as minhas palavras e as pratica, e eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que construiu uma casa e cavou bem fundo e lançou os alicerces sobre a rocha. Vindo a enchente, bateu com força contra aquela casa e não pôde abalar, porque estava construída sobre a rocha. O que, porém, ouve e não pratica, é semelhante ao homem que construiu uma casa sobre a terra, sem alicerces. Quando a correnteza bateu com força contra aquela casa, ela logo caiu, e foi completa a sua destruição. Amém? Irmãos, talvez esse seja um dos textos mais conhecidos das Sagradas Escrituras. E eu já preguei sobre esse texto umas 3 ou 4 vezes. Mas cada vez que o Senhor traz a palavra, traz sempre algo diferente. E eu sei que assim acontecerá nessa manhã. Nesse texto, a gente percebe que o Senhor está enfatizando, algo muito importante para a nossa vida. E que nós sabemos, nós temos aprendido através das Sagradas Escrituras. É a questão da obediência. A obediência como fator primordial para uma vida espiritualmente firmada no Senhor eterno. Amém? Isso nos mostra claramente que não é suficiente clamar: Senhor, Senhor. O mais importante é obedecer. Obedecer aos princípios estabelecidos por Deus para aqueles que querem ter uma vida vitoriosa. Todas as vezes eu explico que vida vitoriosa não significa uma vida sem lutas, sem aflições, não. As lutas existem, elas existirão. As aflições fazem parte da vida. Mas quando nós estamos em Cristo, nós somos levados pelo Espírito de Deus a lançar sobre o Senhor tudo aquilo que tem nos preocupado, tudo aquilo que tem impedido muitas vezes da gente agir conforme o nosso coração deseja no serviço do Senhor. Então, os ensinamentos bíblicos, eles têm como objetivo ensinar a trilhar no único caminho que nos leva a Deus, que é Jesus, Lá em João 14,6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Em nosso texto, que tem como título Sermão da Planície, Jesus inicia com uma pergunta. Ele diz: e por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? As palavras que proferimos precisam estar em sintonia com aquilo que temos no nosso coração. É por isso que o texto bíblico diz que a boca fala do que o coração está cheio.
Então nós somos desafiados, vou usar esse termo, a guardar no coração a palavra do Senhor. O salmista faz uma declaração tremenda, ele diz: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. A palavra escondida significa que ela está guardada no coração, que ela está guardada na mente, que ela está preparada para entrar em ação. Ou seja, o Espírito Santo nos faz lembrar aquilo que estudamos, aquilo que aprendemos, aquilo que Ele nos ensina através da palavra. Irmãos, todas as vezes que você for ler a palavra, ore antes. Diga: Senhor, em nome de Jesus, me dá a revelação da tua palavra. Senhor, que não seja uma conclusão pessoal, mas do teu Santo Espírito, revelando essa palavra, para que eu possa não somente transmitir através da palavra, mas viver essa palavra. É o testemunho mais forte, não é o testemunho daquilo que nós falamos, mas é daquilo que nós fazemos, como fazemos. Então, irmãos, não é possível, em maneira nenhuma, enganar a Deus por qualquer milionésimo de segundo. Não, não é possível. Deus conhece todas as coisas. Nós podemos até enganar ao nosso semelhante por algum tempo, mas o Senhor não, irmãos. E o Senhor não aceita adoração, não aceita louvor, não aceita exaltação, quando não procedem do coração. Ou seja, quando é uma coisa somente formal, quando é uma coisa somente para mostrar que está fazendo, quando é alguma coisa que vem não como algo espontâneo, como verdadeiramente louvor e adoração, mas que vem como um dever. Eu tenho que fazer isso. Olha, irmãos, a palavra nos ensina e nós aprendemos que a gente pode orar de joelhos, a gente também pode orar de pé. Eu ainda digo mais: pode orar dirigindo, desde que não feche os olhos. Pode orar caminhando. Em todo tempo nós precisamos estar ligados com o Senhor. Precisamos estar buscando do Senhor a direção para a nossa vida, apresentando diante dEle aquilo que nós temos feito. E eu me lembro agora de algo que aconteceu há algum tempo, já tem alguns anos, quando eu estava caminhando, né? Eu estava na praia, caminhando pela orla e pensando e orando, falando com o Senhor aqui, sobre o trabalho da igreja. E aí eu disse: Senhor, obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito. E aí o Senhor me fez lembrar uma coisa. Ele me fez lembrar que eu tinha orado e tinha, naquele início, tinha pedido: Senhor, por favor, em nome de Jesus, não deixa que a igreja ultrapasse de 600 membros. Porque passar de 600 membros, então eu achava que era impossível, né, a gente poder dar assistência devida. Como na realidade é, a gente pode colocar 100 pastores aqui, a gente não vai satisfazer o povo. Quem satisfaz é o Senhor. E aí o Senhor me fez lembrar isso. E aí, irmãos, eu não tenho, nunca vou esquecer, porque eu sei que eu aqui dentro chorei, pedi perdão ao Senhor. E uma coisa tremenda é que a partir dali já vinha, mas houve um crescimento maravilhoso. E nós temos visto o crescimento. Nós temos visto a mão do Senhor. E o Senhor fará muito mais, irmãos. Muito mais. Muito mais. Não é a pessoa. Hoje eu estou aqui, amanhã não serei eu. Mas quem o Senhor colocar, vai o quê? Vai derramar da unção, vai estar aqui, como em toda e qualquer igreja. Então o Senhor vai o quê? O Senhor vai abençoar, o Senhor vai multiplicar. Vamos voltar para cá. Glórias ao nome de Jesus. Agora, irmãos, é muito importante que nós, discípulos de Cristo, estejamos plenamente conscientizados de que o nosso Deus é o Deus do absoluto. Absoluto em justiça, absoluto em poder, absoluto em amor, absoluto em perdão. Ele não é como o homem que diz que perdoa, mas fica lembrando. Não, Ele perdoa. Ele diz que dos meus pecados, dos seus pecados, o Senhor não lembra mais. Jesus levou ali no Calvário, aleluia. Sabe, irmãos,
Deus não pode ser confundido. E Deus jamais agirá com injustiça. Não, de forma alguma. Então Jesus conclui o sermão usando duas figuras: o construtor sábio e o construtor insensato. E aí eu pergunto: como estamos construindo a nossa vida? Como temos nos preparado? A palavra nos adverte sobre a dificuldade dos últimos dias. E os últimos dias começaram com Jesus. Quando Ele entregou a si mesmo ali no Calvário. Quando Ele ressuscitou o terceiro dia. Ali começaram os últimos dias. Mas nós estamos vivendo uma época que a comprovação das profecias para a segunda vinda do Senhor estão aí, se cumprindo. E lá em Apocalipse, o que é que está escrito? Aquele que for santo, santifique-se ainda. Aquele que for sujo, suje-se ainda. E a gente percebe o Senhor concedendo oportunidades à sua igreja. Quando eu falo a igreja do Senhor, eu estou falando a igreja do Senhor no mundo inteiro. O Senhor tem concedido oportunidades à sua igreja, para que haja arrependimento, para que haja liberação de perdão. Meu irmão, minha irmã, o coração precisa ser guardado. Sabe por quê? Porque se a gente não estiver fazendo uma faxina continuamente, vai deixando lá algumas coisinhas, numa prateleira, numa gaveta, e em determinado momento, vem a lembrança daquilo. Não é isso que o Senhor quer. O Senhor não deseja isso. O Senhor deseja que estejamos diante dEle. O coração puro. Coração puro significa coração onde o Senhor reina, onde há lugar somente para o Senhor. E aí eu estava pensando, o construtor sábio. O construtor sábio, por certo, ele procurou o melhor lugar para construir a sua casa. E o texto bíblico nos diz que ele cavou os alicerces, profundos alicerces. Ele cavou os alicerces porque ele queria uma casa que fosse segura. Uma casa que pudesse sobreviver às pandemias, às intempéries do tempo, aos tsunamis da vida, aos furacões que surgem quando menos esperamos. Ele teve esse objetivo. E nós podemos dizer que ele investiu no alicerce. Irmãos, no alicerce gasta muito. Não é brincadeira, né? É muito cimento, é muito ferro, é muita coisa e a gente não vê nada. Está tudo ali embaixo. Glórias a Jesus. Ele gastou muito, mas o seu objetivo foi alcançado. Uma casa segura. Então diz o texto que vieram os ventos fortes e as chuvas que bateram naquela casa, mas a casa não foi abalada. A casa estava segura, porque os seus alicerces estavam firmados na rocha eterna. Nós precisamos firmar os nossos alicerces na rocha eterna que é Cristo. E esse firmar não é uma ação única, mas é uma ação contínua. A cada dia a gente vai aprofundando mais, não é? É interessante que as casas, elas tinham, você olhava por fora, e sou eu que estou dizendo, as casas eram iguais, elas pareciam iguais, mas o construtor insensato, ele não teve o mesmo rigor na construção da sua casa. Para ele não importava o lugar, ele queria a casa pronta, ele não queria perder tempo. Por que gastar tanto no alicerce? Porque há necessidade disso? Não há necessidade. Vamos levantar as paredes logo. Vamos cobrir essa casa. Vamos dar o acabamento. Ô irmão, irmã, o aprender da palavra faz parte de firmar os alicerces em Cristo. A disponibilidade, a disposição de estar lendo a palavra, de estar analisando a palavra. Me lembro que eu conversei com a irmã essa semana e ela falou da sua alegria, não é? Alegria em estar podendo ler a palavra, tem tempo em investir em cursos onde ela aprenda mais da palavra de Deus, glórias ao nome de Jesus.
tem alegria. Irmãos, nós sempre teremos o que aprender. Ninguém sabe tudo. Ninguém sabe tudo. Até o último suspiro, o Senhor estará nos ensinando. Amém? Então, os ventos fortes que chegaram para a casa firmada na rocha, também chegaram para a casa que não tinha alicerce. As águas bateram. E diz o texto bíblico que foi completa a sua destruição. Se nós não estivermos firmes no Senhor, poderemos cair, poderemos verdadeiramente ter muitas dificuldades na nossa caminhada. Mas a palavra diz que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. E nós temos que agir não como um exército impiedoso que deixa os seus feridos à margem da estrada, mas nós temos que agir com amor. O amor que o Senhor nos tem ensinado. Esse amor que é tremendo. Amém? Aos olhos humanos, as duas casas eram iguais, mas aos olhos de Deus, Ele sabia. Deus sabe. Deus sabe. E nunca é tarde para começar a aprofundar os alicerces em Cristo. Nunca é tarde. Nunca é demais. Ah, porque eu estou na igreja há tantos anos, eu não sei nada. Você tem que fazer a sua parte. Você não pode ficar somente com os cultos de domingo, de terça, de quinta-feira, do sábado. Não. Tem que buscar da quarta-feira. Tem que buscar. Tem que buscar mais do Senhor. Nós podemos, então, irmãos, fazer uma comparação. Comparar a nossa vida com a construção de uma casa. Se desejamos ter uma vida onde a paz reine, nós precisamos levar a sério as orientações contidas nas Sagradas Escrituras. E essas orientações são para os nossos dias. Interessante que a Bíblia tem tudo. Como a gente deve criar os filhos, como a gente deve proceder diante das tempestades. A palavra nos ensina que precisamos ser sal e luz. Sal e luz. Sal da terra e luz do mundo, onde quer que estejamos. O Deus Criador inspirou a vários dos seus servos durante muitos anos para que pudessem cuidadosamente escrever os seus princípios, registrar os seus princípios. E hoje o Senhor continua falando conosco através da palavra que é vivificada pelo Espírito Santo. Essa palavra, ela já está completa. Ela não precisa de complemento. E o Senhor diz, ai daquele, não é? Que acrescentar um tio, uma vírgula, ou retirar um tio, uma vírgula da sua palavra. E é importante dizer que o Senhor faz isso não para que tenhamos medo, mas para que possamos manter o temor que temos a Deus, que é amá-lo, esse amor com respeito, que nós possamos mantê-lo em todos os momentos da nossa vida. Então, em Cristo nós somos ensinados a observar, aprender e praticar os ensinamentos bíblicos, para que possamos viver da melhor maneira possível, desfrutando de tudo o que o Pai Eterno preparou para os seus filhos. Uma coisa é enfrentar as tempestades com Cristo, totalmente diferente do que aquele que enfrenta a tempestade sem Cristo. Nós sabemos que o Senhor tem o controle da nossa vida. Nós sabemos que Ele todas as vezes, Ele faz o melhor. E na maioria das vezes nós não temos o entendimento. Nós não conseguimos observar. Às vezes lá na frente é que a gente vai ver quantos livramentos o Senhor tem nos dado. Eu estava me lembrando essa semana que a minha filha e o meu genro, né, eles adquiriram um apartamento em determinado lugar, e depois que já estavam lá fazendo as mudanças, a pessoa veio e desistiu do negócio. E eu fiquei assim, mas Senhor, mas por que isso? Eles estavam com tanto gosto, né? Eles estavam com tanta satisfação. Hoje nós sabemos por quê. A área está naquela área que está sendo condenada, não é? Muito embora lá nessa parte ainda não tenha chegado, mas está bem próximo. A valorização foi lá para baixo.
Às vezes a gente pensa que a gente tem uma perda, porque o Senhor não nos ouviu. Não, estamos tendo uma perda aos nossos olhos e aos olhos do mundo, porque Ele está nos livrando, Ele está nos protegendo, Ele está nos guardando. E isso não significa que todas as vezes Ele irá nos mostrar, todas as vezes Ele irá fazer com que nos lembremos daquilo. Não, irmãos. Firmar os alicerces da nossa vida em Cristo significa estar em submissão, obedecer ao Espírito Santo. Então, irmãos, somente assim nós poderemos rejeitar as propostas do mundo, propostas que surgem com belíssimas embalagens, não é? Com excelente aparência, mas o que fazem é tirar a nossa paz e nos afastar da presença do Senhor. O que tem entristecido o seu coração, meu irmão, minha irmã? O que tem entristecido o seu coração? O que tem trazido lágrimas ao seu coração? Lance diante do Senhor. Lance diante do Senhor. Lance. Não se preocupe. Fale com Ele. Apresente a sua vida diante dEle. Fale da sua determinação, da sua disponibilidade em aceitar o seu agir. Ou seja, aceitar tudo aquilo que precisa ser transformado, ser mudado na vida. Nós aprendemos também que ouvir a palavra sem obedecer é loucura. Falar sem praticar é tolice. Não é suficiente conhecer os ensinamentos divinos, mas praticá-los. E é para isso que nós estamos aqui, transmitindo essa palavra, apresentando diante do Senhor a nossa vida, apresentando os nossos planos, apresentando os nossos projetos. Eu tenho dito continuamente que nas orações os irmãos orem ao Senhor e digam: Senhor, em nome de Jesus, que tudo aquilo que o Senhor planejou para a minha vida seja feito conforme os teus planos e os teus propósitos. Prepara-me, Senhor, para que eu possa verdadeiramente viver para o louvor da tua glória. Aleluia. Se nós queremos ter uma vida e uma família que sejam honradas, o investimento tem que ser forte em sua base. E continuar investindo na manutenção de cada um dos propósitos firmados com Deus a partir do coração. Eu me lembro que quando a gente morava em casa, todo ano a gente tinha que fazer uma revisão ali. Tinha que ajeitar as grades que estavam enferrujando, tem que lá raspar, pintar. Fazer coisas desse tipo na nossa vida significa estar disponível para o Senhor. Amém? Então, irmãos, é preciso investir. Investir em sua vida, investir em sua família. Significa investir em seus filhos, investir no seu casamento, reforçando de maneira tal que seja possível rejeitar tudo aquilo que Deus não aprova. No culto da família, na semana passada, eu perguntei aos pais: como vocês estão criando seus filhos? Vocês estão acompanhando o que eles estão aprendendo na escola? Vocês estão ensinando? Vocês estão batendo nisso aqui, revisando, repetindo? Vocês estão verificando os cadernos? Estão olhando os livros? O processo de construção, irmãos, ou reconstrução, podem ser trabalhosos, mas serão sempre na busca da vontade de Deus. Por mais difícil que seja a sua vida, por piores que sejam as aflições, não desista de andar com Cristo.
Não desista de estar na presença do Senhor. Não fixe o olhar nas coisas que estão à direita, à esquerda, à frente, mas olhando para a frente e para o alto, para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Jesus é o nosso exemplo maior, é o exemplo perfeito. Quando nós aceitamos a Jesus, nós recebemos do Senhor, vem lá de cima para baixo, a justificação. Ela é igual para todos nós. Mas o Senhor diz que nós precisamos buscar a santificação. Isso aí é um trabalho de cada um. É uma determinação que tem que nascer lá no coração. E o escritor da carta aos Hebreus diz, buscar a santificação, se você quer viver com o Senhor. Meus amados irmãos, é preciso escolher. Escolhas que parecem simples, mas que terão resultados tremendos na nossa vida. Você pode escolher agir como o construtor sábio, ou agir como o construtor insensato. Eu tenho certeza que todos nós queremos agir como o construtor sábio. E para agir como o construtor sábio, é preciso aprender a renunciar. É preciso aprender a renunciar. Renunciar tudo aquilo que parece vantagem, tudo aquilo que parece ganho, mas vem de encontro aos princípios bíblicos. Agir como o construtor sábio significa aprender a perdoar. Agir como o construtor sábio precisa aprender a amar. E a palavra nos diz que nós precisamos amar os inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. O que é que você vai escolher? Ao construtor insensato? Vai de qualquer jeito. Não. Aí tem gente que diz assim, não, a minha vida, seja como Deus quiser. Não, Deus quer o melhor. Mas Ele nos dá o direito de escolher. Nós não fomos criados por uma ordem de Deus. Nós somos criados com as mãos de Deus. Ele diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Agir como construtor sábio exige escolha, tempo e perseverança. Eu vou escolher qual é o melhor lugar para construir a minha casa. Eu vou perder tempo, entre aspas, cavando mais fundo ainda os alicerces. Eu vou perseverar e vou conseguir e vou chegar até o fim, porque o Senhor já me deu condições para que eu consiga chegar até o final, agindo conforme os seus princípios. É necessário escolher a quem servir. O construtor sábio, ele precisa escolher. Eu vou escolher então a agir conforme o que Deus determina, ou conforme a vontade do meu coração. A Bíblia diz que o nosso coração, ele é enganoso. O coração do homem é enganoso. É preciso gastar tempo orando, meditando na palavra, jejuando, observando e examinando a própria vida. Eu tenho dito aos irmãos que quando está lá em 1 Coríntios 11, que diz, no momento da ceia, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Irmãos, nós precisamos fazer esse autoexame todos os dias. Não somente uma vez por dia, mas várias vezes ao dia. Às vezes, a gente precisa parar e pensar no modo como a gente está falando. Como é que está saindo o meu tom de voz? Eu preciso ter muito cuidado com isso. Eu, pessoalmente, preciso ter muito cuidado com isso. Porque sai sem querer. E às vezes a gente vai perceber lá na frente. E aí tem que voltar. Voltar e dizer, olha, vocês por favor me perdoem.
porque a nossa vida é um aprendizado contínuo. Amém? Também é preciso não se deixar influenciar pelo barulho daqueles que estão no mundo e procuram envolver, procuram atrair aqueles que estão querendo viver conectados com Cristo. Não se deixe levar pelo barulho que o mundo faz. Talvez lá muitos estejam gritando mais do que nós. Igreja, deixa eu falar uma coisa para você. Eu tenho dito que nós temos em Cristo a cidadania celestial. Mas o Senhor nos fez nascer aqui no Brasil. Nós temos um Deus que pode todas as coisas. Vocês veem tudo isso que está acontecendo, as coisas que estão sendo descobertas. Você sabe o que é isso? A Mara estava conversando e falando isso essa semana. Quase sempre ela tem dito isso. Isso é resultado da igreja de Deus que tem orado. Temos apresentado a nossa nação. Temos apresentado diante do Senhor. Para que as coisas mudem. E somente o Senhor tem poder para mudar. Mas Ele muda? Muda. E o que é necessário? Que a igreja clame, em primeiro lugar, apresentando diante do Senhor com orações, súplicas e ações de graças. Em segundo lugar, a igreja precisa saber escolher. Essa semana alguém disse assim: pastor não é para falar nada de política. Pastor é ficar quietinho só para pregar o evangelho. Então, eu sou exceção? Não. Tem muitos aí que falam. Porque eu tenho que ensinar para vocês. Eu tenho que orientar vocês. E eu entendo que essa orientação não é somente aqui na palavra. É por isso que eu, pastor Murilo, a gente tem feito isso aqui. A gente tem procurado ensinar, a gente tem procurado orientar, para que a igreja possa abrir os olhos. Ô irmãos, quantas coisas absurdas acontecendo aí. Quantos projetos em andamento contra a igreja. Já falei isso aqui umas 2 ou 3 vezes, né? O STF proibiu a existência de exemplar, estou falando no singular, um exemplar, pelo menos um, numa biblioteca pública. Não é para ter. Pode ter tudo, menos a Bíblia. O que é que a gente tem feito por isso? Aí eu vou repetir: primeiro, orar. Segundo, saber escolher aqueles que estão se propondo a servir em cargos políticos. Mas lembre-se de uma coisa: não é só a pessoa, tem que analisar o partido. Aí um determinado, né? Não vou dizer aqui, mas uma determinada pessoa que foi julgada e condenada à prisão, mas o STF soltou, né? Está solto, mas não está livre ainda, e não vai ficar, em nome de Jesus. Disse o quê? O nosso problema são os evangélicos. Vocês ouviram isso? Nosso problema são os evangélicos. Esses pastores aí que ficam falando, não, tem que tirar esse povo daí. Não, irmãos, nós vamos permanecer. Olha, irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Nós estamos vivendo hoje aqui, podendo pregar a palavra, por um milagre do Senhor. Por um milagre do Senhor. Igreja, abre os olhos. Porque se não fosse isso, nós não estaríamos aqui não. Estaríamos como uma igreja na Venezuela, como uma igreja na Argentina, como uma igreja na Bolívia, como uma igreja em Cuba, como uma igreja na Coreia do Norte. Então nós precisamos entender isso. Nós não amamos o homem, mas amamos a Deus. E queremos homens que se deixem usar por Deus. É isso. Deixa eu encerrar. Se você está construindo a sua casa sobre a rocha, você está agindo como o construtor sábio. E o construtor sábio aqui, nessa comparação que nós estamos fazendo, é a nova criatura em Cristo Jesus. E lá em 1 de João, no capítulo 5, versículos 1 e 2, diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. E todo aquele que ama o que gerou, ama também o que dele é nascido. Assim sabemos que
que amamos os filhos de Deus, se amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Amém? Então, se você é nascido de Deus, mais uma vez, você é um construtor sábio. Você ama a Deus e você ama seu irmão. Deixa eu repetir aqui. Se você é um construtor sábio, você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Então, você ama a Deus e ama ao seu irmão. É fácil amar o irmão que está sempre junto e procura ajudar. É difícil amar o próximo, que às vezes criou dificuldades para a gente. E somente em Cristo a gente pode passar a amar. E o Senhor faz esse milagre. Então, é preciso estar certo de que sem obediência a Deus, não é possível ser nascido de Deus. Se você é nascido de Deus, você crê que Jesus Cristo foi verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Lembre-se, não há salvação fora de Jesus. 1 de João capítulo 5, versículos 11 e 12. E o testemunho é este: Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Em segundo lugar, quem é nascido de Deus tem certeza da vida eterna e age como construtor sábio. Deus responde às nossas orações. Mas, irmãos, Deus responde às nossas orações como são feitas, segundo a sua vontade. Deus não é um menino de recado, está lá esperando que a gente ordene para Ele fazer. Não! Nós clamamos, nós apresentamos diante do Senhor, mas Ele nos ensinou, não é? Que a vontade do Senhor é soberana. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Amém? 1 de João 5,14 diz assim: e esta é a confiança que temos nele. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Esse nos ouve significa que Ele nos atende. Em terceiro lugar, quem é nascido de Deus reconhece e aceita a vontade de Deus em sua vida. Então, essa é a maneira como o Senhor deseja que estejamos vivendo. E eu encerro a nossa breve meditação conclamando a todos para que façamos pelo menos 3 coisas que devem ser comuns na nossa vida. Primeiro, estejamos determinados a verdadeiramente viver em obediência e submissão ao Pai Eterno. Tem que estar plantado aqui. Segundo, que sejamos perseverantes na construção da nossa casa, firmando-a sobre a rocha eterna. Isso significa a nossa vida e a nossa família. Hoje nós tivemos, como disse no início, o retorno das crianças à escola bíblica dominical. No culto da tarde e no culto da noite, nós teremos também o culto infantil a partir dos 3 anos de idade. Durante a semana ainda não teremos o culto infantil, mas breve voltaremos a ter. Você tem o dever de ensinar o seu filho no caminho que deve andar, mas ele vai estar de olho em você, ele vai ver o seu exemplo. E em terceiro e último lugar, que o nosso olhar continue firme em Cristo, que o nosso coração continue sendo guardado e que estejamos enchendo o nosso coração, deixando o nosso coração transbordar com a palavra de Deus, transbordar de Deus, porque quando o coração está cheio, está transbordando de Deus, o que sai da nossa boca são palavras sábias, são palavras que abençoam, são palavras que edificam, e que o Senhor espera isso de mim e de você, de todos aqueles que são discípulos de Cristo. Amém? Vamos ficar de pé.